Nos Estados Unidos, em 2016, a democrata Hillary Clinton teve quase 3 milhões de votos diretos a mais do que o republicano Donald Trump. Mas o Trump ganhou a eleição. Então, por que ganhar a maioria dos votos não significa necessariamente vencer as eleições nos Estados Unidos? Olha, nos Estados Unidos, as eleições não se resumem a uma simples contagem de votos assim. Meio que estranhei um pouco como americano quando descobri que é assim aqui no Brasil. Para meio que demonstrar, eu trouxe marshmallows americanos. Imagine que cada saco de marshmallows representa um estado e cada estado tem um número diferente de marshmallows de acordo com sua população, votos diferentes, né? Vamos contar os votos desse estado. As boas pessoas incríveis da Califórnia votaram. Vamos contar os votos, abrindo a urna. E digamos que marshmallow branco é para Biden, marshmallow cor-de-rosa é para Trump. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 21, 22. Já parece que branco vai ganhar. 15, 22 to 15. Então, branco, Biden ganha o estado de Califórnia. Tem mais uma aqui. Então, o que acontece? Eu vou colocar todos os votos aqui, branco e cor-de-rosa, fechar as urnas no estado todo e todos os delegados desse estado vão votar para Biden. É isso mesmo. O ganhador, o Biden, leva tudo desse estado. Até as pessoas que não votaram para o Biden no estado da Califórnia, esse cor-de-rosa aqui. Winner takes all. E assim, em cada estado, independentemente da margem da vitória, o vencedor leva tudo, algo que a gente chama em inglês de the winner takes all. Mas não todos os votos, todos os delegados. Isso é muito importante. Todos o quê? Delegado? Aqui vou colocar o mapa do Electoral College, o colégio eleitoral dos Estados Unidos. Cada estado tem um número específico de delegados, de acordo com sua população. Esses delegados representam os eleitores. Por exemplo, a Califórnia, o estado mais populoso, possui 54 delegados. Texas, 40, Florida, 30, Nova York, 28, e assim por diante, até os estados menos populosos, que tem o mínimo 3, né? Wyoming, Vermont. Então, o vencedor do voto popular dentro do estado, na nação não, no país não, dentro do estado, o vencedor leva todos os delegados daquele estado, não os votos, delegado. Vamos supor que esse é de Ohio, meu estado materno. Vamos fazer outra contagem? O Ohio é um estado um pouco menor da Califórnia, só tem 17 delegados em vez de 54. Vou tirar uns marshmallows, aí vamos começar a contar os votos. Alright, so we have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. E aí, para cor de rosa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Dessa vez, cor de rosa ganha 19. O que eu falei? 15. Então, você sabe o que acontece, né? Vamos imaginar a grande urna fechando e todos esses votos vão ser representados pelos 17 delegados do Ohio. E já podemos atualizar o mapa. Então, cor-de-rosa ganhou no meu estado. Vamos colocar em red, vermelho. Você sempre pode lembrar red, right, direto. Republican, republicano, né? Red, right, Republican. Cada estado adiciona seus pontos, seus delegados à contagem nacional. Estados grandes como Califórnia e Texas têm mais delegados. Então, vencer lá é importante, mas não fundamental. Como já vamos ver, no total são 538 delegados em jogo. O objetivo é alcançar a maioria, ou seja, o número mágico é 270 delegados para ganhar a presidência. A propósito, nos Estados Unidos também, os partidos Democrat e Republican, nossa esquerda, direita, dominam o sistema político. Embora o país possua outros partidos e permita candidaturas independentes, é difícil, quase impossível, que candidatos que não sejam republicanos ou democratas ganhem relevância e aparecem nas cédulas de votação. Um pouco mais sobre isso já, mas agora vamos analisar melhor as consequências desse sistema do Electoral College. Primeiro, faz com que nem sempre ganhe a eleição quem tem o maior número de votos. Isso aconteceu
5 vezes na história eleitoral americana, sendo a última em 2016, desculpa. Como já mencionei, naquele ano, a democrata Hillary Clinton teve quase 3 milhões de votos diretos a mais do que o republicano Donald Trump. No entanto, ela conquistou somente 232 delegados contra 306 do Trump. Isso aconteceu porque na Califórnia, por exemplo, Hillary Clinton ganhou por muitos mais votos do que o Donald Trump, enquanto esses outros estados que o Trump ganhou, esses estados vermelhos, Nebraska, Ohio, Wisconsin, a margem da vitória foi bem menos assim. Ele ganhou, mas com menos porcentagem do voto. Assim, essa diferença entre o voto popular, né? Hillary Trump ganhou por muito e nas grandes cidades também, que sempre são democratas do que o Trump. Republicanos geralmente ganham em áreas mais rurais, assim, fora das grandes cidades. Essa é, com certeza, uma diferença grande entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, por um lado, um candidato pode ganhar sem ter a maioria dos votos, mas, por outro lado, a conquista de certos estados, mesmo os pequenos, tamanho médio, pode ser a chave para vencer a corrida presidencial. Igual no Ohio, Wisconsin, como já mencionei agora. É por isso que os partidos ficam de olho nesses chamados swing states. Swing states são estados que mudam de lado nas eleições de vez em quando. E swing state, uma tradução seria meio que estado oscilante ou estado pêndulo, né? Esses termos referem-se a estados que não têm uma lealdade partidária clara e podem votar em diferentes partidos, em diferentes eleições. Na Califórnia, que não é um swing state, por exemplo, é quase sempre democrata. O Texas também é praticamente garantido para os republicanos. Mas em estados como Ohio, Wisconsin, Flórida, Pennsylvania, Michigan, Arizona, North Carolina, normalmente a disputa por votos é, como vocês dizem, a unha, tooth and nail, como dizemos em inglês, justamente pelo potencial de virada ano por ano desses estados com bastante delegados ainda, né? Tamanho médio, podem influenciar bastante a eleição ainda. Os candidatos sempre visitam, focam nesses estados, nesses swing states antes das eleições. Então, resumindo, mesmo que os votos da Califórnia e do Texas sejam importantes, o sistema ainda dá mais peso para os estados de tamanho médio sem uma lealdade partidária clara. Nessa altura do campeonato, você pode estar se perguntando, mas por que existe o tal Electoral College, esse colégio eleitoral nos Estados Unidos, né? Qual é a finalidade dessa coisa toda, dessa loucura toda? É porque desde o início, os fundadores dos Estados Unidos conceberam um sistema onde os estados têm tanto poder quanto o país inteiro, o que é bem diferente daqui, do Brasil, por exemplo. Temos leis que variam estado por estado, limite de velocidade nas rodovias, onde se vende álcool. Tipo, no meu estado, no Colorado, não dá para vender álcool no supermercado, só em lojas separadas, mas isso varia estado por estado. Imposto de renda, estado por estado, é muito diferente. Tem estados que cobram pelo que você ganha, tem estados que cobram pela propriedade, pelo terreno que você possui, os estados que não. Mas essa igualdade de poder dentre os estados com a nação toda significava que até os estados pequenos, só afastados, tipo naquela época Kentucky, os estados pequenos, Delaware, o estado mais pequeno, menor estado, Rhode Island, fez com que tinham voz e voto igual no nível nacional também. Mesmo de longe ou com pouca gente. Lembrem que no século XVIII, quando o meu país nasceu, assim, e quando conceberam o Electoral College, eles não tinham toda essa tecnologia que temos hoje, então precisavam de uma forma prática de organização. E assim surgiram os delegados que garantiam que cada estado fosse unificado, ouvido, compreendido no nível nacional, até mesmo quando tinham que viajar de cavalo para a capital para entregar os votos. Eu especialmente quero enfatizar também que não é um sistema perfeito, é longe de perfeito. E nunca foi perfeito, na verdade. Tipo, até mesmo naquela época considerava-se um compromisso entre outros sistemas que talvez teriam funcionado melhor. E até hoje muita gente odeia. Real. Existe uma pesquisa de 2020 do Pew Research Center que mostra que 58% dos adultos preferem que o presidente seja eleito pelo voto popular,
como aqui no Brasil. Ou seja, quem tiver mais votos no país todo ganha. Mas o Electoral College beneficia o partido no poder. Então é difícil de mudar. Para mudar esse sistema do colégio eleitoral, para ser mais como o Brasil, um voto popular, né? Precisa de uma super maioria no Congresso, a aprovação de 3/4 dos estados. Então é uma missão quase impossível, especialmente hoje com a brecha cada vez maior entre os partidos políticos. Mas além do sistema eleitoral do Brasil ser mais simples, estranhei que as eleições normalmente ocorrem em 2 turnos, se necessário, né? Se nenhum candidato conseguir mais de 50% dos votos no primeiro turno, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Faz sentido, né? Isso garante que o vencedor tenha o apoio da maioria, assim. E além disso, pelo que eu vi no Brasil, aqui existe uma maior variedade de candidatos com chances reais. Embora os principais partidos dominem, é comum ver mais de 2 candidatos competitivos. Eu me lembro bem da candidatura, da campanha da Marina Silva em 2014, que me fascinou naquela época, justamente porque nós americanos quase nunca temos ninguém de fora os 2 grandes partidos se candidatando com tanta força, com tanto sucesso. E outra coisa legal, como o voto aqui no Brasil é obrigatório, isso significa uma participação mais alta e uma representatividade mais fiel da vontade do povo inteiro, né? O voto não é obrigatório nos Estados Unidos, o que demanda assim bem mais esforço por parte dos partidos políticos para conseguirem fazer com que o eleitor saia de casa, tenha vontade de votar. Eu tenho esse gráfico aqui e dá para ver que só tipo 65, chegando 70% das pessoas votam nas eleições. Está sendo um pouco melhor agora, tipo em 2020 foi, mas eu acho que em 2024 agora vai ter menos gente votando mesmo, por menos interesse em Biden e Trump. De novo, como se os brasileiros dizem, pois é. Outra coisa é que o voto nos Estados Unidos é feito por meio de cédulas de papel ou por correio, dependendo do estado. Mais uma vez, no meu estado, no Colorado, eu recebo o meu ballot no correio para preencher com caneta. Os eleitores marcam suas escolhas com caneta, lápis, nunca vi um computador nem num centro de votação. Isso é muito moderno, algo que a gente pode aprender com o Brasil, mas que tem os seus próprios problemas também. Vamos ter eleição nesse ano, agora, em 2024, nos Estados Unidos, onde as eleições presidenciais ocorrem a cada 4 anos. As eleições presidenciais no Brasil também acontecem a cada 4 anos, né? Mas em anos diferentes dos Estados Unidos. A próxima eleição presidencial aqui no Brasil está marcada para outubro de 2026 e no Brasil as eleições ocorrem sempre no primeiro domingo de outubro e, se necessário, o segundo turno acontece no último domingo de outubro, é o que eu aprendi. Nos Estados Unidos, as eleições ocorrem sempre na primeira terça-feira de novembro. Então será em 5 de novembro de 2024, este ano, o aniversário da minha sogra. Então, no dia 6 de novembro, dia depois, quando você ouvir falar sobre eleição nos Estados Unidos nesse ano, todas essas notícias insanas, lembre-se desse jogo dos marshmallows e o Electoral College. Espero ter te ajudado a entender melhor como funcionam as coisas por aí. E não se esqueça também que a vida é boa e existe um mundo fora do celular, da loucura que está acontecendo sempre lá longe, na capital. Aqui, respire, sorria, coma uns marshmallows. Life is good.